Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês. Hoje é um vídeo especial porque eu quero falar uma coisa muito bacana e importante para vocês pensarem um pouquinho. Eu acho que vai explodir a cabeça de alguns, mas vale uma reflexão muito importante, tá? Qual é o segredo para você aprender desenho? Pratique, estude. Não, hoje eu não vou dar esse tipo de resposta genérica, hoje é um vídeo sem zoeira. Eu sei que eu já fiz zoeira com isso. Existe um segredo para você aprender a desenhar. E não só aprender a desenhar, mas aprender qualquer coisa. Um segredo que é muito importante, que se você descobrir como é esse segredo, se você descobrir qual é a chave que encaixa para o seu caso, bum, você decola. Só que descobrir isso é um pouquinho difícil, ok? Presta atenção, eu vou te falar. Sabe qual é o segredo para aprender a desenhar? É primeiro aprender a aprender. Vou repetir. O segredo para aprender a desenhar é, primeiramente, aprender a aprender. Complexo, estranho, mas é um fato. Como que você aprende as coisas? Como você aprendeu alguma coisa na sua vida? Você sabe? Ou você não se lembra? Ou você nunca prestou atenção? Se você não souber como que você desenvolve, como que você aprimora, como você entende, interpreta e renova algo que você tem, não adianta você ler livros, você ver tutorial, ver sei lá, qualquer coisa. Você não vai conseguir se desenvolver. Você precisa aprender a aprender, ou seja, você precisa assimilar e ter consciência de como que você, em particular, consegue desenvolver uma nova habilidade ou assimilar um novo conhecimento. Existem perfis de pessoas que são mais adeptas a aprender de uma maneira X e outros de uma maneira Y. Tem uma variação aí. Existem alguns padrões que funcionam, mas algumas variações também. E é isso que é muito importante. O ensino fundamental que você teve, que todos nós tivemos, ele é baseado num método cartesiano, né? É um tipo de um padrão que, pela estatística como geral, ela tende a funcionar para a maioria dos seres humanos em formação. A maioria, tá? Vamos, casos especiais, né? Pessoas, aí é outra questão, mas a maioria dos seres humanos, a metodologia desenvolvida no ensino fundamental, ela funciona, que é repetição, desenvolvimento do raciocínio, assimilação, tá? Várias coisas aí. Quando você é criança é muito mais fácil você assimilar certas coisas, porque, digamos, o seu cérebro ainda está em desenvolvimento, você ainda está naquele processo de entender o mundo que você vive, de assimilar as coisas que você vê. A gente tende a, quando se depara com algo novo, tentar entender o que é aquilo. Quando a gente cresce e se desenvolve, a gente tende a achar que já sabe o suficiente, e teoricamente era para saber mesmo, tá? O suficiente para você levar a sua vida e tudo mais. E aí, esses conceitos iniciais que você tinha quando criança, tudo, não tem o mesmo rendimento do que quando você é adulto, tá? Embora você tenha, sim, que passar por certas coisas meio parecidas. Experimente fazer um curso de idiomas numa língua que você desconhece. Você vai passar por aquele processo inicial de alfabetização e tudo mais. Claro que você não vai trabalhar como era com criancinha, sabe? Musiquinha e tal, mas alguma coisa parecida vai ter. Justamente porque quando a gente cresce e a gente se desenvolve, é muito mais difícil você assimilar uma informação nova. Precisa de muito mais esforço. E aí, como que essa engrenagem gira? É aí que entra a outra percepção de como você aprende. Algumas pessoas são mais visuais, outras mais sinestésicas, outras mais auditivas. Tem outros tipos de perfis também, mas cabe aí um estudo muito maior, né, dessas questões. Quem trabalha com pedagogia deve ter estudado sobre isso. Algumas pessoas memorizam e assimilam muito fácil quando alguém fala, outras precisam escutar e repetir, outras precisam escrever ou rabiscar, outras precisam ver, algumas precisam repetir várias vezes uma coisa.
Outras precisam repetir menos e variar mais dentro daquilo. Outras precisam ouvir pouco e experimentar muito. São variações aí. E por isso que eu falei sobre aprender a aprender. Não tem a ver só com você ter disciplina, você se tocar, mas tem a ver com você se conhecer e saber como que você, em particular, tem mais facilidade para aprender uma coisa. Então, por exemplo, se você vai aprender a fazer uma coisa, às vezes para um seu amigo, ele estudar daquela forma funciona. Só que para você tenta fazer igual e não entra na sua cabeça. Quando você tenta fazer de outro jeito, para você dá certo. Aí é que é interessante, você passa a entender como que você assimila a coisa. Eu vou dar um exemplo comigo, tá? Tem gente que para aprender por exemplo, um livro, né, livro teórico, precisa ler, grifar e escrever depois o que ele leu, tá? E ele faz aquela leitura bem lenta, bem devagar, e escreve de novo, tal. Eu, em particular, se fizer isso, eu durmo. Eu me distraio. Eu assimilo muito mais fácil quando eu leio, e eu leio relativamente de médio para rápido. Quando eu termino de ler um capítulo, uma parte, se eu tento contar para alguém, falar sobre o que eu li, eu memorizo, eu assimilo mais. Eu preciso falar. Se eu falar o que eu acabei de estudar, parece que a engrenagem encaixa. É um exemplo, tá? Isso para algumas coisas mais teóricas. Por isso que quando a gente dá aula a gente aprende muito também. É um outro método de você aprender. Então, vocês estão percebendo como que a coisa não é tão simples assim? E claro, para isso tem que ter disciplina, tem que ter prestar atenção. Então, cara, você aprender a aprender é o primordial. Então, tente refletir e pensar como que você entendeu certas coisas, como que você aprendeu a fazer certas coisas. Para pensar numa coisa que você faz relativamente bem. Pode ser uma coisa besta, jogar videogame, jogar um jogo de luta, por exemplo. Tenta lembrar de uma coisa que você não sabia fazer. Um especial, um combo, sei lá. E depois você conseguiu. O que você fez para você conseguir? Você pratica algum esporte, você não conseguia fazer uma coisa. O que você fez para conseguir aprender? Eu treinei tal. O que você fez em treino em particular? O que motivou? Foi uma bronca que alguém te deu? Foi um rolinho que você tomou e você, putz, foi por repetição? O que você fez? Tente analisar e lembrar das coisas que você fez que te ajudaram a assimilar coisas que você queria fazer e você não conseguia e depois você conseguiu. Tente assimilar isso, tente entender pelo que você passou. E você vai começar a entender qual é o seu perfil. Assimilando qual é o seu perfil, naturalmente você vai passar a compreender melhor qual pode ser o seu caminho para entender melhor desenho. E qualquer outra coisa também. Então, aprender a aprender é uma coisa que é difícil, que é do autoconhecimento e, muito importante, você só vai encontrar resposta tentando aplicar em uma coisa que de fato você quer aprender. Se você for um cara que não quer nada com nada, não adianta, não tem milagre. Uma coisa que você quer. Lembra uma coisa que você queria de verdade. Tipo, eu queria passar de uma fase de um jogo tal, sabe? Jogando Dark Souls não conseguia matar um chefão. O que eu fiz para conseguir finalmente passar daquilo? Pode ser uma coisa idiota, mas que você fez e conseguiu. E você aprendeu depois ficou fácil, você aprendeu. Tente pensar nisso. E aí, uma vez que você entender e perceber que tipo de perfil você tem, aí sim você pode ir atrás de diversas metodologias para você aprender. Existem sim alguns padrões, mas esses padrões, você vai adaptar esses padrões para o seu perfil. Algumas coisas são gerais, como por exemplo, você praticar várias vezes todos os dias é mais importante do que você fazer uma maratona num dia só. Isso é para todo mundo. Repetição, memoriza, isso é para todo mundo. Ter dúvida, se estimular a ter dúvida, é essencial para você aprender algo novo. Se você não tiver dúvida, você não aprende. Você vai ficar parado. Lembre-se que a gente tende a ficar parado, estável, acomodado.
Quando você tem dúvida, é como uma alfinetada que você se dá para querer levantar. Curiosidade ajuda pra caramba. O que te motivou a assistir um certo vídeo e atrás de uma informação era dúvida, você queria saber do que se tratava, não é? Para pensar. Você tem que ter curiosidade de saber. Como que você cria curiosidade? Percebeu como que você vai pensando, como funciona o raciocínio para você? Isso é o aprender a aprender. Isso tem muito a ver com a maneira como você se conhece, conhece os seus limites, conhece como que a sua cabeça funciona, como que dá certo para você ou não dá certo para você, tá? E não se compare com as outras pessoas. Você vai ter o seu jeito. Tá? E lembrando que aprender a aprender não tem a ver com falta de interesse. Se você é preguiçoso, se você não tem interesse, se você não tem foco, isso é outra conversa. Eu estou falando aqui no caso de uma pessoa que você realmente tem interesse, mas você está com dificuldade de assimilar o negócio que você quer. Aí essa é a resposta. Preguiça, corpo mole, falta de motivação, isso aí é outra conversa. Então, que fique muito claro isso. Pare para pensar num método para você, em como que você aprendeu certas coisas. E tente adaptar isso para o desenho. Vendo os mais diversos métodos que eu já falei aqui, coisas que eu disse, ou que você viu por aí. Tá? De repente, uma coisa que você vê todo mundo fazendo, pode não funcionar para você. Às vezes um outro jeito de fazer, você vai aprender pra caramba. É equivale à experimentação. Você só vai descobrir tentando. Ok? Então, gente, esse é o recado de hoje. Essa foi a conversa. Reflitam, pensem a respeito. Tem vários livros e teorias a esse respeito. Procurem aí, Aprendendo a Aprender. Eu vou citar um aqui que eu gosto muito, que são os livros do professor Pierluigi Piazzi. Se eu não me engano é Desenvolvendo a Inteligência. Vou escrever aqui o nome certo do livro, tá? Ele fala sobre essa coisa do desenvolvimento, como que você aprende, ele explica alguns métodos, algumas coisas. É bem interessante, é bem legal, vale a pena. É uma das maneiras. Você tem outras também. Uma vez que você aprende como aprender, você se conhece. Aí você precisar encarar uma coisa nova, você sabe que, mano, pra eu entender isso aqui, eu vou ter que passar por isso. Você não tem mais pânico, não tem mais medo. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Se você gostou deste vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha aí, adiciona os favoritos, compartilha nos sucessos que você possui. Se não estiver aqui no canal, se inscreva e deixa os comentários aí, sugestões para próximos vídeos, tá bom? Dá joinha mesmo se você gostou. O YouTube valoriza bastante isso. Ok? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.